Gravação. Beleza. Então, vamos dar início à nossa classe, né? Razão da Esperança. Esse é o texto que Pedro usa para exortar os irmãos, né? Que todo aquele que nos pedir a razão dessa esperança que há em nós, a gente esteja pronto para respondê-los, sem vacilar, sem titubear. Bom dia, Isabel. Chegou aí também. Então a gente vai justamente procurar entender o que as escrituras nos pedem para defender, o que a igreja presbiteriana defende da fé, né? Nós tivemos a origem lá atrás, no século XVI, e estamos aí caminhando até hoje. Deixa eu passar meu slide aqui. Passou aí para vocês? Passou. Costumo pedir um feedback assim. Costuma a gente. Passou. Beleza. Só para saber se está caminhando direitinho. Então, né, todos aqui me conhecem. Eu sou o Ricardo, 44 anos, marido da Mirka, que está aqui do meu lado. Daqui a pouquinho ela deve entrar aí também. Pai de 4 filhos. Um Deus já levou, a nossa caçula. E sou pai do Bruno, do Rafa e do Gabriel. E já com 2 netinhos caminhando e um na barriga da mãe. Eu tenho até que atualizar isso aí, né? Pra não dar ciúme. Eu sou mecânico de formação, analista de sistema e pastor. Filho de Raimundo e Cecília, que já estão mortos. Deus já também os recolheu. Deixa eu encaminhar o link aqui pra Mirka, que depois eu ponho ela no grupo lá. Vamos passar aqui. Queridos, por que gastar 1 hora do meu tempo? Hoje nós começamos aqui 9h05, mais ou menos, 9h04, 9h05. Vamos caminhar aí, se Deus quiser, até umas 10. E a gente vive tempos interessantes, né? Porque muitos aqui devem... Deixa eu só cortar o som, cortou. Muitos aqui devem aí fazer uma academia, buscar um exercício físico, né? Uma caminhada, qualquer atividade física. E a gente vive esse momento, né, da imagem, da estética, dessa plástica, né? E todos preocupados com esse aspecto físico da nossa humanidade. Todos gastando tempo mesmo, praticamente diariamente existem pessoas que buscam esse condicionamento físico. E não há nada de errado com isso dentro ali da razoabilidade, né? Que aquilo não se torne um ídolo na vida da pessoa. Infelizmente a gente tem visto que a aparência, né? Essa casca tem se tornado um ídolo, e isso desde sempre, mas muito mais agora com o advento de redes sociais, Instagram. Hoje eu acho engraçado que a pessoa ela vai na academia 1 hora fazendo exercício e 1 hora batendo foto, né? É interessante, para aparecer mesmo e mostrar. Mas do outro lado, nós nunca vivemos momentos tão terríveis quanto a psique humana, quanto à espiritualidade, quanto ao emocional. A gente precisa entender, e nós vamos ver isso alguns encontros para frente, né, quando a gente tratar de antropologia, e não assusta com a palavra, não, antropologia é o estudo do homem, o que é o homem. A academia, né, tem as suas perspectivas, as suas teorias quanto à natureza humana, e a escritura, ela diz o que é a natureza humana, porque foi o Criador nosso que estabeleceu ali, dando-nos informações do que somos. E nós não somos nem mais corpo do que alma, e nem mais alma do que corpo. Nós somos uma integralidade. E isso se perdeu. Para resolver as questões da nossa alma, da nossa psique, hoje se recorre a terapias, coaches, livros de autoajuda, analistas, remédios, e nada contra, tá? Remédios. Nós somos uma igreja que defende o bom uso da medicação, é bênção de Deus na nossa vida. Existem seitas, né, que são completamente contras e levam fiéis até à morte, né? Impressionante isso. Mas é inegável que a gente vive um momento do abuso
Porque, e eu digo aqui da igreja, tá? Não estou falando do mundo, daquele que não quer Deus. Estou falando de crentes, crentes que estão na igreja visível, pessoas que não conseguem tirar uma noite de sono se não tomar uma medicação. É impressionante isso. Pessoas jovens, com medos, com aflições, com terrores na vida, porque não se dispõem a gastar o mesmo tanto de tempo que se dispõem a gastar numa academia ali, fazendo exercícios para o corpo. E a gente vai ver nessa caminhada nossa aqui que a coisa pode ser muito mais fácil, muito mais tranquila. A gente está numa peregrinação, cada um aqui em determinado momento vai ser recolhido pelo Senhor, e a gente sabe da promessa, da certeza para onde a gente está indo. Isso é o que a gente tem que garantir aqui, como viver durante esse período aí desse exílio que a gente está caminhando, né, desse êxodo rumo a esse lugar que Deus prometeu. Vamos continuar aqui. Então eu queria que a gente começasse nesse nosso primeiro encontro a já refletir e sempre tendo essas perguntas em mente quando a gente encarar a escritura, né, encarar ali a verdade sobre a própria existência e confrontar essas informações com o que nós temos hoje no mundo sendo pregado, né? A gente tem milhares de vozes aí dando soluções, estabelecendo as regras e arrogando para si que eles têm a última palavra em relação a como viver. A gente, quando olha para a escritura, a gente pode levantar esses questionamentos e nós vamos ter respostas, tá? Da onde que nós viemos, por que as coisas são como são, para onde estamos indo, para que nós existimos. São questões básicas da existência. E muitas vezes a gente não vê que as nossas aflições e os nossos medos são gerados por não termos respostas quanto a essas questões que podem nem estar presentes, mas lá no fundo, no inconsciente, a gente está lutando contra isso para dar um significado à vida. Uma vida que muitas vezes pode estar sem significado. Nós podemos estar frequentando a igreja, ouvindo cantos e salmos, orando, mas sem botar verdadeiramente o coração nisso. E a vida continua pesada, a vida continua arrastada. E a gente cheio de dor, cheio de medo, caminhando nesse mundo. E aí a gente vai dar ouvido ao influencer da internet, ao Instagrammer, ao TikTok, em vez de dar ouvido à escritura. A igreja passa a ser meramente um ritual, né? Eu vou ali, tal, gasto meu tempo ali, bato meu cartão no domingo, tá pago. Mas não é assim. E a gente tem que desconstruir essa visão nossa e saber que sem Cristo, sem participação do corpo dele, que é o povo de Deus, como é afirmado na Escritura, nada podemos fazer. Isso está em João 15. Cristo fala, fora de mim não tem vida. E vida no sentido mais pleno dessa palavra, né? No português a gente tem uma palavra só, vida, mas no grego nós temos duas. É bio, né, que vem até biologia, né, estudo da vida, é a vida orgânica, e nós temos zoe. Zoe é essa vida que Cristo fala, é a vida em plenitude. E sem Cristo nós não temos zoe, nós não temos a vida conforme ela foi projetada, a gente tem a morte. Vamos continuar aqui nos slides. E partindo, né, dessas questões universais, da onde viemos, para onde estamos indo, por que existimos, por que o mundo é mau, por que as coisas são como são. Outras reflexões que nos batem como igreja, né, como aqueles que estão caminhando conosco aí. Aqui nós temos pessoas que estão se achegando e querem fazer parte da comunidade lá da Pampulha. E como eu já tinha abordado alguns irmãos aqui, né, quando um crente vem de fora, a gente não está pegando a laço ninguém. Você não conhece a fé, né? A gente participa desses encontros aqui. Nós vamos expor aquilo que nós cremos. Nós temos documentos que registram a melhor maneira de interpretação bíblica que foi produzido no início da igreja evangélica, ali no século XVII.
100 anos depois da Reforma Protestante, foi o ápice, né, da Igreja Evangélica, com todos os seus documentos confessionais, e são documentos muito claros, muito explícitos, nada obscuro. Hoje, infelizmente, a gente vê a igreja, aí um membro de uma igreja levanta um questionamento e tudo, o pastor tira da cabeça dele ali na hora, muitas vezes ele não sabe responder, ele inventa mais um dogma, mais uma doutrina. E a fé reformada não, ela é alicerçada já há quase 500 anos. E está tudo explícito, está aqui, ó, é claro. Não tem nada oculto, não existe uma casta mais evoluída dentro da igreja que detém um conhecimento e que a membresia precisa se apegar nessa casta e confiar cegamente, de forma alguma. Os documentos confessionais estão disponíveis. A Confissão de Fé de Westminster, que foi feita ali na Inglaterra no século 17, 1643 a 1649, com o Catecismo Maior, com o Breve Catecismo, e as 3 formas de unidade que foram ali feitas no continente europeu, né? Holanda, Bélgica e Alemanha. Então são 6 documentos confessionais, dentre muitos outros, tá? Mas esses são os principais, e onde está tudo claro. E é esse conhecimento que eu quero trazer aqui para vocês, né? E apresentar. E no final dessa sequência aí, vocês vão dizer assim, não, eu creio dessa forma, eu quero fazer parte dessa comunidade. Porque é o povo de Deus que está reunido, sem engano, sem nada obscuro, sem nada escondido. E no meio disso nós temos essas... Deixa eu organizar aqui. Aí, pronto, já dei a autorização. Quem chegou aí? Mãe à distância, desconheço. Bom dia. Pode abrir o áudio e falar, tá? Quem chegou aí? Bom dia, tá me ouvindo? Tô ouvindo. É Áurea. Bom dia, Áurea. Eu É Áurea, tá bom? desconheci esse pseudônimo seu aí. Não, isso aí é de um canal do YouTube. Tranquilo, tranquilo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, desculpa o atraso. Não, tranquilo. Então, queridos, além dessas reflexões anteriores, né, outras reflexões que baseando-se agora mais na questão da fé, por que eu creio no que creio? Para que todo domingo eu estou ali na igreja, né? Ou por que eu falo de Jesus Cristo para as pessoas? Por que eu creio no que creio? É a pergunta básica. De onde vêm essas minhas convicções? Qual que é a fonte de informação quando eu defendo ali alguma doutrina, algum dogma? Pô, da onde que eu tirei isso? É o assim diz o Senhor ou é como brinca às vezes, né? A juventude aí hoje fala assim, fonte, vozes da minha cabeça, né? Então a gente tem que saber se existe um Deus, se existe verdadeiramente esse Deus aí, por que ele deve me deixar entrar no seu céu? Por que você crê que está indo para o céu? Muitos nem creem nisso, né? Nem têm essa certeza. Outros creem que é pela força do braço, pelo que ele tem feito. E a igreja evangélica é completamente o inverso. E tem crente hoje dentro das igrejas defendendo a salvação pelas obras, da mesma forma. Porque o problema não é o judaísmo, o problema não é o catolicismo romano, o problema somos nós. Pode ver que as mesmas heresias, os mesmos erros vão voltando de tempos em tempos. Há uma reação, o Espírito Santo vem e opera no seu povo, levanta ali pessoas para defender a fé pura, e parece que a coisa vai ficando mais morna, vai esfriando, e as mesmas heresias voltam. Então o problema não é uma instituição em si. E obviamente eu não estou defendendo aqui que você pode participar do judaísmo, do espiritismo, do catolicismo, não é isso, tá? Eu estou falando que toda instituição, se não se agarrar às escrituras e na sua pureza, se tornará uma sinagoga de Satanás. E eu falo isso da Pampulha, viu? Se a liderança ali, os pastores, os presbíteros, os diáconos, se eles não se firmarem, se eles acharem que estão de pé e não se humilharem diante de Deus, clamando para que o próprio Deus mantenha aquele povo ali firme, nós vamos cair. E pode ser uma queda irremediável. Isso é impressionante.
E por fim, né, quem é esse Deus? Quem é Yahvé, ou Javé, ou Yehoá, ou o nome que é impronunciável, porque o nome do Senhor, que ele se apresenta a Moisés em Êxodo 3, Êxodo 4, ele se perdeu. Ele se perdeu no sentido de não sabermos mais a pronúncia dele. O judeu ele tinha tanto temor daquelas 4 letras que era o nome de Deus, né? No alfabeto hebraico era o Yod, o Re, o Vav e o Re. Eram essas 4 letras que o alfabeto hebraico, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente, ele, o hebraico ele não tinha vogal, só consoantes. E obviamente não tem como existir uma língua sem vogal, tá, gente? Mas eles não grafavam as vogais, porque é uma língua muito pobre. Então não havia necessidade das vocalizações que eles faziam de ter um registro gráfico dela. E essas 4 letras, elas podem dar variações de som que o povo conhecia, mas essa palavra especificamente, ela se perdeu por causa do temor que eles tinham de pronunciar. Quem é esse Deus? É impressionante isso. O nome de Deus hoje a gente não sabe o som que ele tinha. A gente sabe a grafia porque veio registrado nos manuscritos. Mas como se pronunciar o nome de Deus, ninguém sabe mais. Aquilo que era feito pelos sacerdotes e escribas. Vamos continuar, queridos. Continuando a nossa reflexão, como eu disse aqui, né? Existem pessoas aí que querem se tornar membros da igreja e a gente convida, né, a passar por esses encontros para terem a visão do que nós defendemos e serão muito bem-vindas no final, né, dizendo eu quero, eu creio e é aí que eu quero participar. E por que essa, entre aspas, né, chatura? Não, mas que conselho chato, né? Falei, não, queridos, a gente leva a coisa muito a sério, porque um membro da igreja, e prestem atenção nisso, ele participa de uma igreja, parece até uma coisa tão óbvia, né? Mas ele é corpo de Cristo ali conosco agora, ele será exortado quando ele caminhar em caminhos estranhos, ele será amparado, ele será ajudado, ele vai ajudar, ele vai rir junto, ele vai chorar junto. É uma irmandade que vai caminhar junta. Ele vai votar na igreja, ele vai ser votado como liderança das sociedades, conselho da igreja, diaconia. Ele vai escolher você que vai fazer parte da igreja, você vai escolher o pastor da igreja. De 5 em 5 anos a igreja elege o pastor ali na igreja. A igreja ela não tem um dono, o dono dela é Cristo. Então o reverendo Giovan, se eu não me engano, ele está indo para o 3º, 4º mandato dele, porque a igreja o elegeu. E assim os presbíteros, você vai votar. Você precisa saber o que você está fazendo ali. Você vai escolher a diaconia. Você vai ser votado como presidentes de sociedades, secretários, tesoureiros, vocês vão controlar o dinheiro da igreja. Então vocês estão vendo que a percepção de povo de Deus que nós temos hoje aí, que a televisão passa, né? Aquele mundo de gente, ninguém conhece ninguém e vai ali e a igreja tem um dono, geralmente é uma família que controla a igreja, ninguém mais põe a mão. Isso não existe na IPB. E eis a nossa preocupação. Quem que nós estamos botando para dentro da igreja? É uma ovelha ou é um lobo? Vocês, como membros da igreja, vão autorizar com atos de compra e venda. Quando nós compramos aquele lote ali no trevo, houve uma assembleia. E se a assembleia não aprovar, não é comprado. E ponto final. É votado isso. Tem que levar isso diante da autoridade, porque o estatuto da igreja prevê isso, diferente de muitas outras igrejas, que, como eu disse, é o dono, né? É a família ali que compra, que vende, que faz o que quiser com o dinheiro. Na IPB, não. Na Igreja Presbiteriana do Brasil há um regramento. E que é o povo de Deus que está ali. É do meio deste povo que vai ser levantada a liderança, que vai ser levantado os seus pastores, os seus diáconos, os atos diante da sociedade civil, eles vão caminhar ali dentro. E esses laços de confiança e fraternidades devem ser mantidos. Alguns queridos aqui já devem ter visto, e a gente fala com tristeza, né? Quantas vezes a gente já teve disciplina na igreja. Especialmente nos últimos tempos a gente tem tido um problema e a gente tem orado por isso. Problema com adultério.
E a pessoa, muitas vezes que cai nesse pecado, ela acha que vai ficar. Não vai ficar por isso mesmo. E seja liderança, seja um membro, ele vai ser tratado, e se ele não se curvar, ele vai ser expulso da igreja. Ele não pode continuar. Isso aconteceu já com diáconos na igreja, com presbítero na igreja. E quando o pecado ele é explícito, ele é público, ele é tratado publicamente. Quando o pecado ele é velado, ele é tratado dentro do conselho. E assim a gente vai caminhando, queridos. E vocês vão entender mais sobre isso nesse nosso andamento aí. Vamos passar. E por fim, o centro de tudo, né? Como Colossenses capítulo 1, nós estudamos Colossenses com a Federação de SAFs, né? SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Nós tivemos lá na Igreja Jardim Vitória, com a SAF deles de lá e a nossa. E Colossenses, Paulo, no capítulo 1, ele fala que Cristo é o centro da existência, e todos os outros documentos da Escritura, né? E a gente olha assim, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem, até os elementos da natureza, né? Se submetem, se curvam, se prostram diante dele. Se algum dia os queridos que estão aqui presentes ouvirem, seja na Pampulha, seja em qualquer outra igreja que você mude, né, e vá congregar, algo que seja colocado no lugar de Cristo, que seja anátema. Essa palavra anátema, Paulo usa lá no livro aos Gálatas, é maldito, que seja maldição. E nós vamos ver que Cristo é Deus. Muitos aqui podem achar também, de novo, né, uma informação óbvia. Quais são as implicações de eu saber que Cristo é Deus? Nós vamos ver isso aqui. O que isso muda na minha vida, no meu dia a dia? Nós vamos ver que é algo assim, é assombroso. Quando verdadeiramente a ficha cai e fala assim, Deus pisou nessa terra e Deus andou no meio de pecadores. Vamos continuar. Eu tenho medo desse tempo, mas tá indo bem. Tá indo bem. E aí nós vamos, né, nesse nosso primeiro encontro, dando esse panorama aí do que vai ser esses nossos encontros, né? Por que confiar nas Escrituras? Por que dar ouvidos a um livro aí que foi escrito há milênios atrás e por que submeter minha vida a esse documento? Qual que é a lógica disso, né? Para que usar esse livro se eu tenho outros meios de chegar ao conhecimento, a minha razão, a experiência, a ciência, né? E o que esse Jesus diz sobre as Escrituras? Olha que interessante, né? Aqui, hoje nós vivemos um momento que, a todo custo, a teologia liberal tenta colocar a Escritura contra Cristo. É como se Jesus pudesse ter uma palavra e a Escritura tivesse outra, sendo que Jesus é a Escritura encarnada. A gente tem passado por isso, muitas vezes nós assumimos uma postura assim, quando a gente está diante da Bíblia. Quando a gente lê um texto que a gente não gostou muito, um texto que aparentemente é muito agressivo, que me ofende, mas Jesus não faria isso, não. Meu querido, você está colocando Cristo contra a palavra dele? É igual dentro de uma casa, né? O pai, a mãe, as crianças, o pai dá uma ordem, aí os filhos ali, alguns dias depois, um deles começa a desobedecer e o outro filho fala assim, papai falou assim, assim, assado, assado, e o outro dá de ombro, né? Tipo assim, não foi isso não, mas foi. E começa a desacreditar e desvincular a palavra da pessoa. Isso a gente tem vivido, isso hoje. Quem abre o áudio aí e lê pra nós o que tá na tela aí? Vocês conseguem ler? Eu vou pedir essa ajuda, viu? Já fiquem preparados aí. Precisa ter vergonha não e não rouba meu tempo não. Já abre o microfone e já lê aí. Ó. Pode abrir, gente. Que isso, tá todo mundo envergonhado. Eu vou eleger. Áurea, você tá conseguindo ler aí?
Áurea, você também. Não, Ah, não, não. não consegue ler, não? Você tá no celular, né? Eu tô no celular. Cristina, leia para nós. Eu vou ler. Ô, Davi, obrigado. Pode ler. Você não percebe que poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpriram as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Porque não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isto está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Obrigado, Davi. Olha o que Jesus diz, e isso ainda não existia no Novo Testamento. Jesus está falando aqui, quando cita-se, né, no Novo Testamento as Escrituras, está falando especificamente o Antigo Testamento. E ele fala: vai se cumprir o que os profetas disseram de mim. É necessário que aconteça aquilo que foi falado. É impressionante. Olha o que mais Jesus diz sobre a Escritura. Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Olha que interessante, né? Quando a gente é confrontado no Novo Testamento com Moisés, profetas e salmos, é exatamente a Escritura inteira. São os 5 primeiros livros de Moisés, os profetas que vieram depois e os escritos dos salmos. Então Jesus fala, é o centro da Escritura, sou eu, eles falavam de mim. Então ele lhes abriu a mente. Esse é o caminho de Emaús, né? Olha só. Eles sabiam que a Escritura falava de Moisés, Moisés falava de Cristo, os profetas falaram de Cristo e os salmos falaram de Cristo. E era uma informação intelectual. Mas aí o que precisou acontecer? Jesus lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão de pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ah, irmãos, qualquer ideologia que adentre a igreja e que desvirtue essa mensagem de arrependimento para perdão de pecados não é uma igreja verdadeira. Hoje nós temos visto, especialmente com o advento das ciências sociais, né, e há uma legitimidade, né? O Antigo Testamento trata muito disso. Auxílio às viúvas, aos pobres, aos necessitados, aqueles que são oprimidos. E Deus quer isso. Mas isso é uma consequência, vem após isso que Jesus defendeu aqui, olha, arrependimento para perdão de pecados. Então hoje a gente tem um papo no progressismo cristão, né? Ah, não, pecado é a pobreza, pecado é a falta de escola, de saúde. Não, queridos. Pecado é transgressão da lei, nós vamos ver isso aqui claramente. E por causa da transgressão da lei de Deus é que acontecem todas essas outras mazelas da sociedade. Então eles estão querendo tratar a febre sem tratar a causa da febre. Trata-se o efeito sem se tratar a causa. E a igreja tem se perdido nisso. A centralidade da mensagem do Evangelho, o que Jesus diz sobre as Escrituras e que ela nos conclama é o arrependimento para perdão de pecados. E isso, desde o início, desde Gênesis, Cristo testifica. Moisés, os salmos e os profetas
falaram de mim. Vamos continuar. Você lê de novo para nós aí, Davi? E 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto, para estarem a sós. Ali, diante dos seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Muito obrigado de novo, queridos. Olha que interessante, né? Esse é o episódio da transfiguração. E Jesus estava conversando com Elias e Moisés, se eu não me engano, é o Evangelho de Lucas que registra isso, né? Sobre a sua crucificação. Olha que loucura isso, né? Ele conversando com Elias e Moisés sobre a crucificação. Mas o que chama atenção nesse episódio aqui? Cristo, ele se encontra com os dois representantes do Antigo Testamento. Moisés é o representante da lei e Elias era o representante dos profetas. É impressionante isso. Quando Cristo vai debater sobre o fundamento da fé cristã, que é a morte dele para perdão de pecados, quem que ele chama? Ele não chama o novo influencer, ele não chama lá o mestre da lei, o fariseu, ou hoje, né, as igrejas têm chamado aí muitos psicólogos, muitos coaches para falar, não. Jesus chama Moisés e o representante dos profetas, que era Elias. Jesus chama o Antigo Testamento. Ali é a base. É isso que Jesus dá testemunho. Nós vamos ver que ele comenta: tudo ali fui eu que revelei. Cristo, ele é a própria interface de Deus para que a Trindade possa falar conosco, seres humanos limitados, caídos, né, mortais. Sem Cristo não há essa interface. No último encontro aqui, às quintas, né, e eu convido a todos aí, a Cristina esteve conosco aqui já, né, nós temos um encontro às quintas-feiras aqui em casa, a gente tem visto um panorama bíblico. E eu dei o exemplo, né, que é interface. Hoje, para vocês que estão aí comigo, né, online, para aparecer uma letrinha na tela do seu computador aí, o que vocês usam? É o teclado, ele é a interface. Se não tiver teclado, não tem como a letra pular na tela lá. Não tem comunicação. E Jesus é a interface com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é esse que nos possibilita. E é ele que trouxe essa palavra para nós, que testificou o Antigo Testamento inteiro, com Moisés, os profetas e os salmos, como nós vimos no outro texto, e foi ratificado pelos apóstolos, dando a correta interpretação do Antigo Testamento, e o próprio Deus que encarnou. Vamos continuar. Mas aí, o que Jesus diz das Escrituras? Não é de admirar que não possam crer. Cristo num confronto com os fariseus e os escribas. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Isso parece muito com o que a gente tem vivido, né? Sempre foi assim. Os homens montam ali as suas sociedades, põem até nome de igreja, né? Mas é meramente um clube, e honram um ao outro ali. E Cristo fica no cantinho ali. Uma hora ou outra fala em nome de Jesus, um aleluia, um amém, mas é um dando honra para o outro. O homem é o centro. Eu fico abismado às vezes vendo... curiosidade mórbida, tá? Liga a televisão aí nesses canais aí com transmissão de cultos e tudo. O pastor passando uma toalha ali no suor dele, julgando no meio do povo, e o povo quase bate um no outro ali para pegar aquela toalha. E soprando em cima do povo. É como se fosse a própria divindade o pastor. Honra uns aos outros, mas não dá honra ao único Deus. Mas não sou eu. Olha o que Jesus fala. Falou com aqueles homens e fala hoje com essas igrejas que não honram. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vocês percebem, Jesus está falando assim,
Se você não crê no Antigo Testamento, você não tem como crer em mim, não. E hoje a gente vive um momento também da igreja se dizer neotestamentária. Não, porque o Antigo Testamento passou, joga esse trem fora, hoje nós somos neotestamentários, a gente crê no Novo Testamento. Isso é coisa do diabo. Como que o Novo Testamento, a boca do nosso Cristo está falando, se não crê em Moisés, não tem jeito de crer em mim, não. E aí esse testemunho, esse apego que Jesus tinha com a palavra, ele mesmo, quando foi tentado pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4, a única arma que ele tinha ali era a palavra dele. E o diabo tentou usar dessa palavra contra ele. E Jesus, sendo o dono dela, olhou aquilo e falou assim, não é possível que Satanás está querendo me confundir com a minha palavra. E hoje Satanás confunde a igreja com a própria palavra de Cristo, misturando a mentira com a verdade. Que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Não tem jeito. E no último slide, hoje a gente viu aqui, né, o que Cristo diz sobre as Escrituras, para a gente começar a montar e fundamentar nossa confiança nisso que nós vamos caminhar, né, toda semana aí. Deve dar em torno aí de uns 14 encontros. A gente tem que ter coerência. Eu sempre costumo terminar os nossos slides com essa frase aí do título: coerência e honestidade, mesmo que na dúvida. Queridos, isso eu tô falando para mim, tá? Quantas vezes eu já não caí em algum texto da Bíblia, eu leio e tal, eu falo assim, mas isso aqui não tem condição, não. Isso não deve ser assim, não. Duvidar da Escritura. Isso já aconteceu. E seja honesto, porque o que sonda os corações, que é o nosso Pai, Ele conhece. A gente pode mentir uns para os outros aqui. Mas quantas vezes nós somos confrontados com algum texto que nos ordena fazer algo, nós desobedecemos, porque não acreditamos, achamos que é a nossa percepção que vai resolver, é a nossa maneira. Ou muitas vezes, né, como foi falado aqui, desprezamos partes das Escrituras. Quinta-feira eu contei aqui no estudo, e faz parte, né, desse primeiro encontro nosso. Eu tenho um amigo antigo aí, na época que eu cantava no coral do Cefete. E ele tá perdido, né? Tá navegando no mundo atrás aí, gente boa, tranquilo, bom de convívio. E ele tá em busca, como todos. A eternidade está dentro do nosso peito e grita, né? Ele tá em busca do relacionamento com Deus. Flertando aí com as religiões de nova era, de religiões orientais, espiritismo, é aquela mistura, né? Às vezes o outro vai na missa, já pisou até na igreja evangélica já. Aí uma vez eu estava conversando com ele, eu lembro disso até hoje. Assim, não, porque na Bíblia eu só acredito nas palavras de Jesus. Eu só acredito nos evangelhos. No resto eu não acredito, não. Olha, alguém aqui já pode ter escutado isso aí, viu? Da pessoa virar e falar assim, eu só acredito nos evangelhos. Aí eu falei assim, então nós vamos fazer um exercício aqui agora. Eu falei com ele, você sabe que não foi Jesus que escreveu os evangelhos, não, né? Aí ele abriu aquele olho assim, né? Falei, o primeiro evangelho que tem-se uma noção que seja o de Marcos, ele foi escrito 15 anos depois da morte de Cristo, ou mais. Aí prestando atenção, né? Falei, pois é. Então se você crê nos evangelhos, né? Você crê em Mateus, você crê em Marcos, você crê em Lucas e você crê em João, que são as testemunhas oculares do que ocorreu. Se você crê em João, você tem que crer nas 3 cartas que ele escreveu e tem que crer em Apocalipse, né? Então você já creu nos evangelhos, você já creu nas 3 cartas de João e em Apocalipse. Se você crê em Lucas, que escreveu o Evangelho, você tem que crer em Atos dos Apóstolos, porque o Atos dos Apóstolos é chamado, inclusive, de Evangelho de Lucas 2, é a continuação da história, porque foi Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos. E se você crê nos Evangelhos, você tem que crer nas cartas de Pedro, porque os Evangelhos dizem que Pedro seria uma das colunas, né, da igreja.
onde seria fundamentada, né, os apóstolos e os profetas. A igreja ela é fundamentada nisso. Então, 2 cartas de Pedro aí, e os evangelhos testificam de Pedro, Lucas testifica de Pedro. E Lucas, que é uma autoridade, né, que é um evangelista, ele dá testemunho de Paulo. Os escritos de Paulo tinham a mesma autoridade. Paulo foi companheiro, Lucas, né, foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Ele dava autoridade, testemunho de que Paulo viu Cristo ressurreto. Paulo fazia os milagres, Paulo tinha o Espírito Santo. E o próprio evangelista que você crê testifica que Paulo tem essa autoridade. Então você tem que acreditar em todas as cartas que Paulo escreveu. E nós temos ainda Tiago e Judas, né, com as suas cartas, que eram irmãos de sangue de Cristo. E participaram dos evangelhos ali. Inclusive, Marcos diz, no capítulo 4, que Jesus estava pregando dentro de uma casa, né? Se eu não me engano, foi até no episódio que eles descem o paralítico do telhado. E aí eles viram e falam para Jesus que a mãe, os irmãos e as irmãs dele estavam lá fora. E eles tinham ido atrás de Jesus, o evangelista Marcos diz, porque eles haviam pensado que Jesus tinha enlouquecido. A própria Maria, olha pra você ver, achava que Jesus tinha surtado, né? Falou, vamos lá segurar o homem porque ele tá falando que é Deus e o povo tá acreditando, né? O movimento tá acontecendo. Achavam que ele havia surtado, havia enlouquecido. E depois eles vieram a crer. Tiago e Judas, irmãos de sangue do nosso Senhor, e que escreveu a carta de Tiago e a carta de Judas. E não é o Judas Iscariotes, né? Diga-se de passagem. E o próprio Cristo, a boca de carne do nosso Senhor, testificou isso tudo que a gente viu aí agora, né? O que Jesus via do Antigo Testamento? Moisés, os profetas e Salmos. É a minha palavra. Aí eu virei para ele assim e falei, eu vou deixar de lambuja a carta aos Hebreus, porque realmente há uma questão ali que a autoria é desconhecida. Muitos cogitam ser Paulo, outros cogitam ser Clemente de Roma, mas foi um documento canônico, aceito pela comunidade, recebido pela igreja. Só que a autoria ela é desconhecida. Eu te dou essa de lambuja, né? Na sua incredulidade aí. Mas as outras não tem jeito de você escapar, não. Aí ficou assim, calado, né? É exatamente isso, queridos, que a gente quer trabalhar aqui. Razão da esperança. É quando você for questionado, é para quando as suas dúvidas vierem, da onde que eu vim, para onde eu estou indo, por que eu existo, quando o câncer começar a comer seu fígado, quando o coração começar a dar problema aí, né, cardiopatia, quando vier o derrame, quantos aqui não pode, daqui alguns minutos, sofrer um acidente, perder um ente querido, quando essas mazelas que o pecado trouxe ao mundo chegarem na sua porta, você está preparado para dar razão da esperança e não entrar em desespero. Essa é a motivação da gente conhecer a fé, conhecer a igreja que a gente participa, conhecer o povo que a gente está no meio. Muitos aqui ainda terão o meu autoconvite, né, de visitar. Estou precisando aqui visitar a casa dos irmãos, para a gente ter envolvimento. Não é um clube social a Pampulha. Uma igreja não pode ser meramente um lugar que a gente levanta a mão para o alto, fecha o olhinho, arrepia e depois vai embora. A igreja é a noiva do Senhor. É o edifício espiritual. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, como a Bíblia diz. E é nessa toada e nessa caminhada que a gente vai seguindo na simplicidade do Evangelho. E eu estou disponível, tá? Aquele grupo nosso lá, eu vou colocar alguns vídeos, né, que eu achar interessante, pertinente ao assunto que a gente tratou. Vocês veem que não é um grupo que fica enchendo de figurinha, né? Gente, eu tenho pavor de grupo, tá? Esse negócio de figurinha que fica brilhando. Bom dia, florzinha, borboleta, não manda lá não, pelo amor de Deus. Eu deixei aberto. Eu costumo até fechar esses grupos, tá? Mas como é um grupo pequeno, tem 11 ali, né, participando, eu falei, eu vou confiar no bom senso. Mas perguntem, mandem dúvidas. Se tiver vergonha de mandar ali aberto, pode mandar no pessoal. Se eu achar que é um assunto interessante de eu levantar lá, eu levanto no grupo, mas não preciso citar nome de ninguém. E a gente vai com esse envolvimento nessa caminhada aí, para que a gente possa ter uma vida tranquila. Como eu disse aqui no início, né? A gente não precisa ficar
entupindo a cara aí de remédio, de tendo aflição e não conseguindo dormir, com medo. A informação da Escritura e a operação do Espírito Santo em nós e no corpo de Cristo, na igreja como um todo, é esse nosso refúgio e fortaleza, bem presente no momento da tribulação. É o nosso Deus. Então que Deus abençoe a cada um aí. Esse primeiro encontro ele é mais rápido, eu passo aperto nos outros aqui. E eu vou julgar lá no grupo o conteúdo, né, programático desses encontros. Vocês vão ter ciência lá. O que nos aguarda. E um bom dia para todo mundo, viu? Alguém tem alguma dúvida que queira levantar, algum comentário? Pode fazer depois também, não tem problema nenhum, viu? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu ouvi um barulho aí. Tem alguém que mandou no chat? Não. Não, então tranquilo. Gente, um bom dia para vocês. Deus abençoe aí o último dia da semana e amanhã nós tenhamos o privilégio de prestar o serviço ali na casa do Senhor. Um abraço, viu? Deus abençoe.